Bom dia, meninas, bom dia. Mais um dia, não é? Mais um dia que as misericórdias se renovam, que a graça nos abraça. Mais um dia que nós temos a oportunidade de obedecê-lo, de conhecê-lo e de entender o que ele quer para as nossas vidas. E esse tema, né? Renuncie às distrações. Quantos de nós acabamos nos entregando às distrações? Né? Seja ela da forma como for, seja nas redes sociais, seja em amizades, seja em trabalho, seja até mesmo na igreja. Existem várias formas de se distrair, mas chega um momento em que o Senhor nos chama a uma responsabilidade. Chega um momento em que o Senhor verdadeiramente nos conduz a um lugar de decisão. E eu quero ler com você em Josué, capítulo 24, versículo 14, até o versículo 15, aonde Josué chama o povo a uma decisão. O povo teve uma trajetória, não é? Que ele veio, Deus tirou o povo do Egito, libertou o povo através de Moisés, e Moisés veio conduzindo o povo em um deserto. Nós falamos disso na semana passada, né? E quando Deus muda a rota? Um percurso que era para durar 4 dias, durou 40 anos, porque Deus precisava ensinar. Deus precisava moldar o povo, Deus precisava tirar as distrações do povo. E nós vemos que naquele percurso o povo se distraiu de várias maneiras. Se distraiu com outros deuses, se distraiu com outra cultura, se distraiu lembrando do passado, se distraiu verdadeiramente. E acabou perdendo foco. Esqueceram que estavam caminhando rumo à terra prometida. Esqueceram que estavam indo em direção a uma promessa. Esqueceram que estavam indo conquistar algo que Deus já tinha dado na mão deles, mas que eles precisavam se preparar para chegar lá. Não é verdade? O povo se distraiu. Se distraiu daquele Deus que tirou eles do Egito. Se distraiu do Deus que entregava maná dos céus. Se distraiu do Deus que não deixava a roupa encolher, estragar, rasgar. Eles se distraíram do sustento. Eles se distraíram daquele que verdadeiramente segurava eles como um forte. Eles se distraíram. E quando eles se distraíram, eles foram adorar outros deuses. Eles foram cometer orgias. Eles foram fazer coisas que abominavam o Senhor e que os afastavam de Cristo, que os afastavam do Deus de Israel. Sabe, meninas, quantas de nós não temos nos distraído? Nos distraídos com as redes sociais, como a pastora Ana Lúcia falou. Nos distraído com o trabalho, com o ministério. Ou a pior das distrações, quantas de nós têm se distraído dentro de casa? Eu conheço mães que estão dentro de casa, mas que não conhecem os seus filhos. Eu conheço pais que estão dentro de casa, mas não conhecem os seus filhos. Eu conheço homens e mulheres que estão dentro da igreja e não conhecem o seu Deus. Eu conheço pessoas que estão perdidas dentro de si próprias e que não sabem quem são, por distrações. Distrações de verem outras pessoas e quererem ser iguais a elas. A distração da comparação. Distrações de verem outros ministros, pastores, pregadores olharem e dizer: eu queria ser assim. E não querem gastar tempo com Deus para saber quem são de verdade, de fato. Distrações de olharem para outras mães, outros pais e quererem ser iguais, não procurarem a sua essência. E nessa semana, o Senhor chamou a nossa atenção para isso. Qual é a sua distração? Aonde você tem perdido foco? Aonde você tem perdido a sua família, o seu ministério? Aonde você tem se perdido? Aonde você tem perdido os seus amigos? O seu marido, o seu filho. Essa semana é uma semana de reflexão.
Eu não estou aqui para apontar você ou para julgar você. Eu estou aqui para dizer a você que o Senhor está te chamando de volta. Que Deus está te chamando a um relacionamento real. A um lugar onde só você e Ele se conhecem. Onde só você e Ele sabem onde fica. Aquela oração que só Ele ouve. Aquele choro que só Ele vê. Aquela ferida que ninguém sabe, mas Ele entende. É nesse lugar que Ele está dizendo para você ir. Esqueça as distrações. Esqueça as vozes, os ruídos. A palavra é muito clara quando ela nos conta da história de Pedro, quando Pedro caminha sobre as águas, uma passagem muito conhecida. Ele estava no barco com os discípulos e eles viram Jesus vindo ao encontro deles caminhando sobre as águas. Entraram em desespero, com muito medo e começaram a gritar. Até que Jesus disse: tenham coragem, sou eu. E Pedro, mais ousado talvez, falou assim: Senhor, se és tu, faça com que eu vá até o Senhor. Eu acho que Pedro não esperava a resposta que Jesus deu. Eu acho que Pedro esperava assim: ei, rapaz, isso é ousado demais. Ei, menino, você acha que você é capaz de andar sobre as águas? Eu acho que Pedro esperava essa resposta. Mas Jesus surpreendeu Pedro e falou: vem, pode vir. E Pedro foi. E a Bíblia fala que por um momento Pedro parou para ouvir o vento. E quando ele ouviu o vento, ele afundou. Pedro não morreu afogado, Pedro não se afogou, ele afundou. E quando ele afundou, Jesus o segurou e o trouxe de volta. É isso que ele quer fazer com você essa semana. Você afundou? Fica calma. Respira. Vamos fazer um exercício. Respira junto comigo, ó. Jesus está te trazendo de volta. Mas você precisa parar de se distrair. Pare de ouvir o vento. Pare de ouvir as vozes à sua volta. Pare de ouvir as redes sociais. Pare de ouvir vozes que não te conduzem a Cristo. Porque foi isso que o povo de Israel fez no deserto. Eles começaram a ouvir vozes que não levavam eles a Deus. E eles se distraíram. Até que um dia Josué, no capítulo 24, versículo 15, a partir do versículo 14, disse assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero que você entenda aqui que Josué, em momento nenhum, apesar de ser o líder da época, ele obrigou ninguém a nada. E eu estou dizendo para você, sem medo de errar, Deus não está obrigando você a nada. Jesus não está obrigando você a nada. Ele está dizendo para você, ó, tem os deuses dos seus antepassados, se você quiser. Tem os deuses da atualidade, vamos dizer que os deuses da nossa atualidade é o quê? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, como estava lá no nosso folder, o trabalho, o produzir, eu preciso produzir, eu preciso provar que eu sou eficaz, eu preciso provar que eu sou útil, ou tem a mim, Jesus. Escolhe hoje. Essa é a direção que o Senhor está te dando. Escolhe hoje. Talvez você diga assim para mim: pastora, eu nasci em berço evangélico. O Deus dos meus antepassados é o Senhor Jesus. E glória a Deus por isso. Eu não tive esse privilégio. Mas pare e pensa nas suas feridas, nas suas dores, nas suas decepções. Talvez elas sejam os seus deuses. Talvez isso seja
o que está te distraindo. Você está tão preocupado em pensar na sua dor, nas suas decepções, nas suas feridas, que você está perdendo o foco de Cristo. Então, nesta sexta-feira, o Senhor está falando isso. Escolhe hoje. É hoje. É agora. Não é daqui uma semana. Não é no tema de semana que vem. É nesse. Escolhe hoje quem você vai servir. As suas distrações ou a Jesus Cristo. Eu sou a pastora Dani e para mim é um privilégio ter você aqui. Eu amo esse lugar. Eu amo esse espaço que nós temos. E eu quero que você conte para mim como foi a sua semana. E eu espero que você escolha da maneira correta, como o Espírito Santo está te conduzindo. Envie esse vídeo para quem você quiser. Entra no nosso canal, curte, compartilha, se inscreve. Vamos fazer o nome do nosso Deus grande. Tem uma sexta-feira de decisão, de escolha certas em Jesus.